Muitas pessoas dizem que têm metas estabelecidas, mas na prática são metas de baixa qualidade que não trazem efeito para a ação e para o alcance de conquistas de médio e longo prazos. Ou seja, são metas que não funcionam. Pode até ter algumas características de meta, mas não tem a utilidade de meta. Às vezes essas metas são muito fáceis, às vezes são muito difíceis e desestimulam, são pouco específicas, descritas de maneira imprecisa ou inadequada. Grande parte, então, das metas que a gente vê nos ambientes profissionais, empresariais, não são metas de verdade. Porque lembre, veja, para a gente entender o que é uma meta de verdade, elas precisam cumprir os seus objetivos, que é o quê? Promover desafios estimulantes, engajadores, que ampliam a capacidade de execução, fazem a gente ir além. Criar parâmetros que possam orientar os padrões de desempenho, reduzindo ao mesmo tempo a propensão da gente a adiar e a ambiguidade e angústia de talvez não estar fazendo o que podia fazer, de talvez não poder não estar avançando na velocidade que a gente deveria. E, finalmente, concretizar um futuro desejado em parâmetros mensuráveis e verificáveis em prazos menores, o que também amplia a capacidade de execução. A meta é como se fosse servir para destrinchar um objetivo geral. Então, tendo esses objetivos em mente, as principais práticas que você deve adotar para definir metas são as seguintes. Primeira coisa, descreva a meta de uma forma positiva, afirmativa. Pense nos objetivos de longo prazo como metas de aproximação e não de afastamento. Por exemplo, deixar de dar plantão pode se transformar em ampliar a clientela da clínica. Ou deixar de atender tal tipo de cliente pode ser conquistar o mercado tal. Construa metas significativas, desafiadoras, possíveis e concretas, que tenham atratividade, que te façam sentido. Então, essas metas vão ser exigentes, mas vão ser realistas. E sempre deve ter prazo muito claro para todas as metas. Meta sem prazo não é meta. Use também metas de resultado para o médio e para o longo prazo. Essas são metas relacionadas ao conquistar e não ao fazer. É o resultado final. Como, por exemplo, metas de faturamento, metas de imagem junto aos clientes. Mas essas metas às vezes vão ficar muito distantes. O prazo para aferir é muito longo. Então você deve definir submetas com prazos próximos a partir dessas metas de mais longo prazo. Porque quanto mais distante a meta, mais vulnerável a gente está aos adiamentos. A gente deve chegar ao ponto até de usar metas diárias ou semanais, mas aí não são mais metas de resultado, são metas de investimento ou de esforço. Também são conhecidas como metas de direção. São metas relacionadas ao fazer. Exemplos disso são cursos que você pode fazer, processos que você pode implantar. Mais um ponto é, você deve especificar bem as metas, possibilitando que elas sejam claramente verificadas se foram cumpridas ou não. Por exemplo, aumentar a satisfação dos clientes pode quanto? Como? De onde para onde? Então ela pode virar ampliar a NPS de 70 para 85. O NPS é um grau de satisfação de indicação dos clientes que depois eu posso detalhar mais em outro vídeo. E sempre que possível descreva a mudança que você quer na meta. Então, em vez de colocar, por exemplo, reduzir o prazo de envio de uma dieta para 24 horas, você pode colocar reduzir o prazo de envio da dieta de 72 para 24 horas. Assim, o ponto de partida fica claro e a gente não perde essa referência ao longo do tempo. E, finalmente, comprometa-se com outras pessoas. Só o fato de você anunciar essas metas já vai ampliar o potencial de realização. E dependendo de com quem você está compartilhando isso, você ainda pode contar com lembretes, cobranças, sugestões e apoio dessa pessoa. Sim, e uma outra referência interessante para avaliar a qualidade das metas é um acrônimo em inglês chamado SMART, que é Specific, Measurable, Achievable, Relevant e Time-Bounded, que significa que as metas devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e definidas com prazos definidos. De novo, assim, né? Basicamente é o que a gente falou em mais detalhe anteriormente, mas essa sigla esse acrônimo é muito conhecido.
Apesar de, no primeiro momento, então, parecer uma atividade muito fácil, definir meta é bastante exigente, metas que funcionem de verdade. Além do que eu falei anteriormente, também é necessário que a meta esteja alinhada com a sua estratégia. E aí que requer outra coisa anterior. Você pode definir várias metas sem ter uma estratégia, vai te ajudar um pouco. Mas isso requer um refinamento lógico, uma conexão com uma boa análise estratégica, com a visão de longo prazo bem definida, com o entendimento do que está acontecendo no contexto à sua volta. Eu vou tratar mais sobre como definir uma boa avaliação estratégica e uma visão de futuro na sequência. E aí, sobre esse assunto, você está conseguindo definir boas metas? Suas metas atendem a esses requisitos que eu comentei aqui?